Santo Espírito de Deus, nós te convidamos, Espírito Santo, a tomar conta. Nós te convidamos a entrar em cada casa, em cada lar, em cada pessoa, Senhor, que estará vendo esse culto, Pai. Nós já te convidamos, Espírito Santo, tenha liberdade para fluir, tenha liberdade, Espírito Santo, para nos convencer. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar e os teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abrir os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me derramar, me entregar e os seus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. Para servir. Separou, me marcou Para servir. no céu, Para servir. separou, me marcou Para servir. para servir. Aleluia. Nós fomos separados, nós fomos marcados, nós fomos escolhidos. Você não é qualquer pessoa, você é uma pessoa por quem Jesus pagou um alto preço. Ele morreu na cruz no nosso lugar, por isso que nós nos rendemos
Por isso que nós nos prostramos, por isso que nós declaramos que estamos nas mãos do oleiro. Sabe, queridos, quando nós falamos que o Senhor é oleiro, nós entendemos que nós somos o barro. Mas eu quero te dizer que você não precisa se preocupar em como o oleiro está moldando o barro, porque esse oleiro te ama. Esse Senhor maravilhoso é o Deus que te criou e Ele sabe exatamente o propósito para qual você foi criado. Então Ele vai te moldar de acordo com aquilo que Ele já tem um plano. E o plano do Senhor é muito melhor que os nossos. Aleluia. Eu vou descer até o rosto tocar o chão, até a alma se derramar, até que me deixes quebrar. Eu vou descer, e quanto mais baixo estiver, rendido, prostrado aos seus pés, transforma-me. Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. Pensei que sou barro, Senhor, não sou nada sem tua presença, ó Deus. Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Faz de mim como assim desejar. Eu vou descer até o rosto tocar o chão, até a alma se derramar, até que me deixes quebrar. E eu vou descer, e quanto mais baixo estiver, rendido, prostrado aos seus pés, transforma-me. Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. Eu bem sei que sou barro, Senhor, não sou nada sem tua presença, ó Deus. Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Faz de mim como assim desejar. Não sou nada sem tua presença, ó Deus. Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Faz de mim como assim desejar. Te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Queremos te adorar com tudo que temos, com tudo que somos. Tu és o nosso amado. Tu és a razão do nosso viver. Tu és o sentido de todas as coisas. Aos teus pés
estou pra render tudo que eu sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar o seu rosto, fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos seus pés estou pra render tudo que sou. Eu
convite para você. Entregue ao Senhor tudo. Entregue ao Senhor o seu coração. Entregue ao Senhor a sua vida. Entregue ao Senhor o seu melhor. Porque Ele te conhece. Porque Ele te ama. Porque Ele quer cuidar de ti. Ele quer mudar a sua história. E por onde você passar, você vai liberar o cheiro da presença do Senhor. Por onde você passar, você vai liberar a essência da adoração. E as pessoas serão tocadas pela sua vida. E por onde você passar, as pessoas dirão: eis ali um adorador. Depois que aquela mulher quebrou o vaso, a Bíblia diz que o Senhor Jesus falou: onde quer que esse evangelho seja falado, vão se lembrar dessa mulher, porque ela deu o melhor para o Senhor. E onde quer que você passe, onde quer que você libere a palavra do Senhor, o óleo, a presença, o perfume do Senhor vai ser liberado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés. Aleluia, Jesus, te adoramos, Senhor. Amém, amém, amém. Continuando nesse mesmo espírito de louvor, nesse mesmo espírito de adoração, porque nós vamos entrar agora em um momento aonde nós continuamos adorando o Senhor, mas agora de uma outra forma, agora não só em espírito, não só em entregação de coração, mas agora a gente vai derramar sobre o altar dele aquilo que ele tem nos provido dentro do nosso lar, aquilo que ele tem nos provido durante o nosso mês, durante a nossa semana. Nós vemos diversas passagens bíblicas aonde os homens e as mulheres de Deus, eles ofertavam e dizimavam diante do altar do Senhor. Nós vimos Abraão dando dízimo, nós vimos Davi entregando ofertas para que Salomão pudesse construir o templo. Nós vimos que eles davam ouro puro, o melhor que eles tinham para a guerra, os despojos eram para o Senhor. Nós vimos também no Novo Testamento a igreja como uma só, entregando parte do que eles tinham para que não houvessem pobres, para que não houvessem pessoas passando fome, para que não houvesse pessoas precisando mendigar, e eles entregavam com amor, eles entregavam com carinho. Nós temos também exemplo daqueles que muitas vezes entregaram com mentiras e foram fulminados no mesmo momento. Então, neste momento, por isso que nós falamos, é um momento de adoração, e é uma adoração, você não entrega uma adoração de algo que você não tem o coração naquilo, porque se você adora, o seu coração está naquilo. Então, hoje, entregue somente aquilo que o Senhor te pede, entregue aquilo que o Senhor tem colocado dentro do seu coração, porque Ele quer o seu melhor. Não faça como Caim, que entregou só uma parte que talvez não faria falta, ou só aquilo que para ele não servia. Entregue como Abel, que foi o melhor que ele tinha. Entregue como os nossos irmãos que nos dão exemplo no dia a dia. Nos dias de hoje mesmo, nós temos diversos irmãos que nos dão exemplo, que entregam tudo aquilo que eles têm, entregam o coração, entregam o dinheiro, entregam às vezes propriedades, entregam às vezes levando um alimento. Coloque agora o seu coração diante do Senhor para entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Nós colocamos ali na tela o PicPay para que vocês possam fazer a oferta. Nós estamos colocando ali para que vocês possam colocar o seu celular, apontar ali para ele e
fazer a oferta de coração. Enquanto nós estamos colocando, eu vou pedindo para vocês orarem, para que o Senhor receba essas ofertas como se fosse uma oferta feita no Velho Testamento, onde subia, aquela fumaça subia aos céus, e ele na mesma hora respondia com fogo, ele na mesma hora respondia com provisão para eles, na mesma hora ele respondia trazendo sinais e maravilhas, amém? Senhor, nós oramos, ó Pai, nós colocamos no Teu altar, Pai, agora, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, o nosso coração, Pai, pedindo, Deus, para que seja, Senhor, chegado aos céus, Pai, para que seja chegado, Deus, ao Seu trono, Pai, como um incenso suave, que seja chegado, Pai, como algo como se nós estivéssemos entregando a nossa própria vida, Deus, em nome, Senhor, do Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, para que nós não entreguemos, ó Pai, com um coração duro, com um coração de pedra, Pai, mas que seja entregue, Pai, com um coração inteiramente dedicado a Ti, com um coração inteiramente, Pai, derramado, Pai, aos Teus pés, Deus, que é onde nós queremos estar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que não têm, Pai, porventura hoje, Pai, provê para, Senhor, que eles possam, Senhor, entregar em uma próxima, um momento próximo, ó Pai, em um culto próximo, ó Pai, em nome de Jesus, aqueles que está faltando, Pai, o arroz e o feijão dentro da casa, Pai, por causa dessa pandemia, Pai, que as nossas ofertas e os nossos dízimos sejam tão, Pai, mas tão, Senhor, prósperos, que eles alcancem esses lares, ó Pai, que não seja só para nós, que não seja só para Domos, mas que nós alcancemos os nossos bairros, as nossas cidades, o nosso país, as nações, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós, Senhor, entregamos acreditando que o Senhor, Pai, trará sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa nação, Pai, prosperidade, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e nós abençoamos esses dízimos e ofertas. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Todos vocês estão bem? Espero que sim. Se estiver no local errado, vocês me avisam. Se está aparecendo. Gente, um tempo maravilhoso de louvor, oferta. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto para o Senhor aqui com a palavra. Eu vou dar um aviso para vocês antes, tá? Deixa eu sair um pouquinho mais para trás. Gente, caso vocês percebam que a conexão parou, que o vídeo parou, alguma coisa do tipo, nós iremos fazer o seguinte: caso dê algum problema, nós estaremos transmitindo ao vivo no Instagram. Nós não estamos no Instagram agora, mas caso der algum problema no YouTube, então você já sabe, corre lá para o Instagram da Domos, que nós vamos dar continuidade fazendo pelo Instagram, e o culto para o Senhor não vai parar, amém? Aí, eu falo aqui sozinho e esqueci. Amém. Que muitas vezes eu tô aí, gente, valeu. Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Romanos 8. Maravilha, deixa eu passar aqui para a equipe. Bom, vamos lá então comigo em Romanos 8. Hoje me perguntaram assim, qual o título da palavra? E eu falei, bom, se fosse dar um título para essa palavra, seria quem nos separará? Então eu gostaria que você tivesse isso como uma pergunta. Quem nos separará? Aqui em Romanos 8, eu gostaria que você começasse a ler comigo a partir do verso 31. Ele fala assim: o que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus
e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O verso 38 ele fala: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o meu presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos por um momento. A gente vai fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos que neste momento o Senhor venha em nós revelar cada palavra que o Senhor tem. Nós não queremos viver, Pai, apenas no conhecimento, mas nós queremos viver de revelação de quem o Senhor é. Nós queremos viver, Pai, sabendo coisas que o Senhor tem nos revelado. Nós queremos viver uma vida que possa glorificar o Seu nome, que possamos ser transformados e que possamos transformar outras pessoas através da revelação de Cristo em nós. Amém. Bom, aqui como eu vi com vocês, como o tema da palavra diz, quem nos separará? Ele é um tema bem simples. A pergunta é: quem pode te separar do amor de Cristo Jesus? Eu gostaria que você parasse um momento e pensasse: quem pode te separar do amor que está em Cristo Jesus? No verso 38, ele vai falar assim: porque eu estou certo. Paulo, quando ele fala isso, é muito interessante, porque ele não vem assim, ele não fala igual a nossa geração, né? Ele não fala assim: olha, eu acho que nem isso pode me separar. Não, eu penso que... Não, ele fala assim: eu estou certo de que nem a morte, nem mesmo a vida, nem os anjos ou principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. E é muito interessante que ele vai falar para nós, porque ele não fala assim: e nenhuma outra criatura vai me separar do amor que está em Cristo Jesus. Não, ele fala: nenhuma outra criatura vai nos separar deste amor que está em Cristo Jesus. E Paulo ele vai dando diversos pontos aqui, né? Um deles que eu achei muito interessante é que ele fala assim: olha, nem mesmo o presente pode me separar. Nem mesmo esse tempo de pandemia pode te separar do amor de Cristo Jesus. E ele fala assim: mas nem mesmo o futuro. Aí, Elvis, e se tudo piorar? Ele não pode te separar do amor que há em Cristo Jesus. Mas, Elvis, em meia época de Covid tem tanta gente morrendo, mas a morte não pode separar aqueles que estão no amor de Cristo Jesus. Ele vai falar diversas coisas, mas e altura? Não, a altura não importa o quão alto você esteja. Se você estiver num avião aí, num foguete, for para o espaço, a altura que você está não pode te separar. Mas e Elvis, se, como diz ali o salmista, e se eu descesse e fizesse a minha cama no próprio inferno, essa profundidade não me separaria do amor de Deus? Ele fala: nem mesmo ali os olhos do Senhor deixariam de me ver, então isso não pode se separar. Só que existe um ponto muito interessante. Paulo ele vai começar aqui onde a gente falou, e ele vai falar assim: o que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também todas as coisas?
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. O primeiro ponto dessa palavra é que existe uma condição aqui. A palavra fala assim: quem, pois, irá fazer qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? Então eu gostaria de te convidar a pensar hoje sobre isso. Cara, quem eu tenho sido diante de Deus? Será que quando Deus olhar para mim, Ele tem um testemunho semelhante ao de Jó? Que quando o diabo se apresentava, ele falava assim: você conhece o meu servo Jó? Homem fiel, temente, íntegro, que se desvia do mal? Ou será que quando o diabo se apresentar diante de Deus e quiser falar sobre a minha vida, ele vai falar: ih, Deus, esse cara aí não é tudo isso não, hein? Será que Deus ele está dando esse testemunho de você? E existe um ponto muito interessante que Jó não tinha, mas ele fala assim: é Deus quem o justifica. É Deus quem o justifica. Então toda vez que o diabo aparece para dizer assim: olha, o Elvis estava ali, eu vi Deus que ele pecou, ele fala: ele já foi justificado. O sangue que Jesus derramou na cruz por ele, já justificou ele de todos os pecados. Não, mas ele acabou de pecar. Deus vai virar e falar: de todos os pecados. Eu não disse que foi de todos os que ele cometeu, mas ele purificou ele de todos os pecados. E é muito interessante que quando nós lemos aqui, Paulo vai ter um outro pedaço que ele vai falar assim: e o que diremos, pois? Acerca dessas coisas, nós iremos continuar pecando então? E ele fala: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Como pode, pois, alguém que morreu em Cristo, ele morreu com pecado, continuar uma vida de pecado? Como pode, pois, alguém que morreu para o pecado, continuar a viver uma vida de pecado? Romanos ele é um livro sensacional. Aqui no verso 1 do capítulo 8 ainda, ele vai falar assim: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E aqui o verso, como eu informei: pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma na carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, e pelo pecado condenou. Então você começa a pensar: existe uma condição muito simples, os escolhidos de Deus. E aí eu começo a fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Ele vai falar assim, aqui no verso, que nenhuma condenação há, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E ele vai falar no verso 1 que não andam segundo a sua carne, mas segundo o seu Espírito. Aí você vai pensar: poxa, então é uma condição eu parar de andar então nas obras da carne. Cara, nem é uma condição. Sabe por quê? Aquele, pois, que morreu em Cristo Jesus e que teve uma nova vida, ele não anda mais segundo a obra da carne. Não porque ele fala assim: eu não quero mais. É porque a vida dele não condiz mais com isso. As suas obras começam a clamar de acordo com a sua nova natureza. O batismo ele vai falar algo muito simples: que você vai morrer para ressuscitar. E Paulo vai falar: porque nós morremos com Cristo, batizados na sua morte, e nós ressuscitamos na sua ressurreição. Então aquele homem pecador que eu era, ele deixa de existir para que um filho de Deus comece a viver. E aí você fala assim: então é uma condição. Não é uma condição, é uma nova vida. Uma condição era eu, pecador, querendo fazer as coisas para Deus do meu jeito e me esforçando, e todos os dias eu pecava de novo, e todos os dias eu errava de novo. Mas uma nova vida me foi dada quando eu fui batizado com Cristo na sua morte e fui com Ele ressuscitado. Eu começo a viver uma vida que transmite algo novo, e aí eu começo a andar de acordo com as obras desse novo Espírito que foi derramado sobre mim, o Espírito Santo de Deus. E isso me define como um escolhido. Isso me define como alguém que Deus escolheu para ser o seu filho.
tem transmitido isso? A minha vida tem transmitido o que Cristo Jesus pagou? E eu te convido agora a pensar por um momento. Parou? Parou. Deixa eu colocar de novo. Vai que tá. Aí a gente corta. Foi. Gostaria que você abrisse rapidamente em 2 Timóteo. Timóteo, ele foi como um filho para Paulo. Timóteo e Tito, duas pessoas a quem a própria carne. No capítulo 2, eu gostaria de ler o verso 11 com vocês. Essa é uma palavra fiel, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Verso 12: se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. Paulo está virando para Timóteo e ele fala assim: olha essa palavra fiel. Se nós fomos com Cristo mortos, nós ressuscitamos com Ele. Se com Ele nós sofremos todas as dores do Evangelho, se nós sofremos com Ele todas as dores que Deus sente. Ai, Elvis, mas eu sofro, a minha vida é tão difícil, sabe? Eu tenho um problema no emprego, eu tenho um problema... Eu não estou falando desses problemas banais que nós vivemos. Poxa, mas você não tem ideia do que eu vivo? Você não tem ideia do que eu passo? Não. Mas eu estou te perguntando se você vive as dores do Evangelho. Será que quando você chega no seu trabalho, será que quando você olha para os seus vizinhos, você sente a dor de Deus de ver os seus filhos morrendo e indo para o inferno? Ou será que quando você chega no seu trabalho, você está tão preocupado com o que você tem que fazer para a sua empresa, que você esquece o para que Deus te chamou para aquele lugar? Será que quando você chega na sua faculdade, na sua escola, você começa a se preocupar tanto com o que você tem que aprender, tanto com o que você tem que responder numa prova, que você se esquece que existem amigos, colegas que estão se perdendo, indo para o inferno, e Deus está olhando para eles com misericórdia, e Ele espera que você seja as mãos e os pés dele, e você está preocupado em viver a sua vidinha nessa terra? Será que quando você chega na sua casa, você olha para aquele seu vizinho com um som alto e tudo que você sente por ele é a raiva, por ele estar ouvindo uma música e estar atrapalhando o seu descanso? Ou será que você olha para ele e fala assim: Senhor, ele está se perdendo, e o que eu estou fazendo para salvá-lo? Paulo, ele vai trazer aqui uma coisa muito interessante. No verso 9 ele vai falar assim, no verso 8: lembra-te de que Jesus, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o evangelho que prego, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como se fosse um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo eu sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Paulo, ele se põe numa posição que ele fala assim: cara, eu não ligo de ser o mais desprezado. Eu não ligo de ser alguém que sofre prisões, de que apanha, de que é envergonhado.
desde que os escolhidos estejam sendo encaminhados para o local que lhes foi predestinado, o local que Deus desejou para ele desde a fundação do mundo. Quando nós olhamos às vezes para as pessoas, vemos elas aí, sabe, se drogando, se perdendo em prostituição, nós começamos a pensar tantas coisas, e quantas vezes nós vemos um bandido até se dando mal, nós falamos, nossa, bem feito. Mas será que eu estou deixando de olhar para ele e lembrar que ele também foi um escolhido de Deus? Mas Elvis, a vida dele, mas e o Evangelho? Que Evangelho você tem pregado? Quais são as dores que você tem vivido por esse Evangelho? E eu volto aqui em Romanos 8. E aí eu começo a perguntar, quem nos separará desse amor que está em Cristo? Só que existe uma grande questão. Quem nos separará do amor que está em Cristo? Então a primeira coisa que eu te pergunto é, você está vivendo o amor de Cristo? Porque existe uma única condição de eu não estar dentro de tudo que Romanos me falou. Eu não ser um escolhido pelo amor de Cristo. E não é porque eu não fui escolhido por Ele, é porque eu não o escolhi. Porque estar com Cristo é uma escolha de vida. Estar com Cristo é uma escolha de vida. E quando eu escolho estar em Cristo Jesus, é muito interessante, você está em Cristo Jesus? Você escolheu estar em Cristo Jesus porque Ele já te escolheu, Ele já te aceitou. E Ele começa dizendo que não há nada nesse mundo, não há nada em outro mundo, não podem os anjos te separar desse amor, não pode os demônios te separar desse amor, nem mesmo Satanás em pessoa poderia te separar desse amor, mas você tem escolhido viver no amor de Cristo Jesus. Recentemente nós falávamos sobre salvação com os líderes da igreja, e eu falava muito sobre isso. Nós vemos agora a série de Gênesis, e ele fala sobre Noé. E Noé, ele constrói uma arca, ele recebe uma palavra de Deus. Essa uma palavra faz Noé se sustentar por 100 anos, construindo uma arca do qual nunca tinha sido construído. Segundo alguns estudos, eles vão dizer que jamais tinha chovido na terra. Algumas pessoas dizem que já havia chovido, mas mesmo que já houvesse, nunca existiria uma chuva igual àquela. E Noé, ele começa a fazer uma arca porque ele ouviu de Deus que ele tinha que fazer aquilo. E uma palavra sustenta ele por 100 anos. E depois de 100 anos, Noé constrói a arca. E é muito interessante que Noé ter construído a arca, Noé ter ouvido a palavra de Deus e feito aquilo que estava na palavra de Deus, não era bastante para salvá-lo. Porque de nada adiantaria Noé ter construído uma arca e quando começasse o dilúvio ele está fora da arca. Mas Deus, ele começa a falar para Noé, Noé, eu vou mandar para você uma espécie de cada animal. Eles vão entrar na arca. Você e sua família vão entrar nessa arca. E quando a minha ira descer sobre a terra em forma de chuva e começar a inundar cada canto dessa nação, todo ser vivo irá morrer, mas quem estiver dentro da arca, esse vai ser salvo. Ele vai permanecer salvo. E Noé, ele vai entrar dentro da arca. E a palavra fala que o próprio Deus fecha a arca por fora. E enquanto Noé estava dentro da arca, ele, a sua família, os animais estavam salvos. O dilúvio dura 40 dias, 40 noites, mas as águas, até elas abaixarem e poder ser habitável de novo a terra, foram mais ou menos 1 ano que Noé fica dentro de uma arca. Então eu te pergunto, será que você olha para Cristo e fala para Ele, Cristo é uma arca, Ele está construído, deixa Ele ali, está tudo bem? Ou será que você entende a necessidade que eu tenho de estar em Cristo Jesus? Porque a verdade é que a minha vida agora depende de quem Ele é, a sua vida agora depende de quem Ele é.
Porque se eu não estou em Cristo Jesus, qualquer coisa me separa do amor de Deus. Eu mesmo, os meus pecados me separam do amor de Deus. Mas quando eu estou em Cristo Jesus, uma nova vida ela é gerada. Eu começo a andar em salvação. Eu começo a andar em boas obras. Eu começo a viver aquilo que Cristo vive. E a partir daquele momento, eu sou alguém que está vivendo as escolhas de Deus para mim. E nada pode me separar. Ele vai falar que nem mesmo a morte, nem a vida, nem o inferno, nem os anjos, potestades, nem o presente, nem o futuro, nada disso pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. E a palavra é clara, o amor está em Cristo Jesus. E eu te pergunto agora esta manhã, onde você está? Porque você é um escolhido de Deus, mas aonde você está? Eu te pergunto, o que pode te separar agora do amor de Deus? Será que o seu próprio desejo pecaminoso está te tirando de Cristo? Não porque Cristo não te aceitou, mas porque você se afasta dele? Será que nós estamos vivendo um evangelho de fachada, fazendo todo mundo acreditar que eu sou uma coisa que eu jamais vivi? E a minha pergunta continua a mesma: quem nos separará do amor de Cristo? A única pessoa que pode escolher ser separado desse amor sou eu. Quando eu não quero viver Cristo, quando eu não desejo viver a Cristo. E é muito interessante que eu falo muito sobre isso. Você não precisa se esforçar para viver uma vida, porque quando Cristo começa a viver em você, a sua vida começa a resplandecer. Você começa a olhar para o seu próximo com outros olhos. Você começa a olhar para aquelas pessoas que estão perdidas com outros olhos. Você começa a se olhar com outros olhos. Eu gostaria de abrir em um último local aqui com vocês. Essa palavra tem sido uma das palavras que mais tem falado comigo ultimamente. Ela está em Hebreus 6. Em Hebreus 6 ele vai falar assim, a partir do verso 1. Pelo que, deixando as coisas básicas, os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. O ensino sobre batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Porque é impossível os que já uma vez que foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra e as virtudes do século futuro e caíram, que sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto eles de novo crucificaram Cristo, Filho de Deus, e o expõem à vergonha. E quando eu olho essa palavra, ele fala assim: olha, vamos deixar as coisas básicas. Mas será que essas coisas básicas nós estamos vivendo? Será que eu consigo entender o que eu estou vivendo? Uma vida que leva ao arrependimento de obras mortas. Uma vida que já fez eu me afastar dos meus pecados. Mas Elvis, então quer dizer que eu não peco mais? Eu ainda peco, eu ainda posso errar, mas a minha vida ela faz cada dia mais eu me afastar desses pecados. Porque agora eu estou em Cristo Jesus, a minha fé em Deus. Será que a gente está conseguindo prosseguir para estar cada vez mais perto de Cristo? Será que você ainda está tendo que ler Romanos 8 e você está lendo assim, ó? Eu vou abrir aqui com você. Será que você, quando lê Romanos 8, você lê assim: ai meu Deus, tomara que nada possa me separar do amor que está em Cristo? Olha, Cristo, ele
Ele já morreu por mim. Ele está dizendo então que eu já fui justificado, então eu não tenho como me preocupar, não é? Então eu não preciso me preocupar, porque não, é o meu pecado. Será que ele está me afastando? Será que eu estou indo para o inferno? Não, aqui ele fala que nada pode me separar, mas a tribulação não pode me separar. E será que a angústia não pode me separar? Mas será que a perseguição, Deus, não vai me separar? Será, Senhor Deus, que a fome não vai me separar? Será, Senhor, que o perigo? Será que, Senhor, que se a espada vier, isso não vai me separar de Cristo Jesus? Será que você vive lendo um humano? Será que você vive lendo uma Bíblia com dúvidas da sua vida? Ou será que quando você lê Romanos, você lê justamente como Paulo falava? Ele fala assim: quem pode me condenar? É Cristo quem morreu por mim, foi Ele quem ressuscitou. Ele ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e Ele também intercede por nós. Então, portanto, quem vai me separar de Cristo? Não existe tribulação, não existe angústia, não existe perseguição, nem mesmo a fome. Ainda que eu estivesse sem roupas, ainda que eu estivesse em perigo, ainda que estivessem tentando me matar, como é que isso poderia me separar de Cristo? Ele fala com certeza. Quem pode te separar? Como é a sua vida? Você vive em dúvidas daquilo que você tem? Ou você tem a certeza? Como diz Paulo no verso 38, porque eu estou certo de que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem mesmo as potestades, nem profundidade, nem altura, nem o presente, nem o futuro, nem alguma outra criatura poderá me separar do amor de Cristo Jesus que está em Deus. Paulo, ele tinha uma certeza. Eu hoje estou diante de você com uma certeza. Nada pode me separar do amor de Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora eu gostaria de te fazer um convite. Eu não sei como você tem vivido a sua vida. Eu não sei, como eu disse, se você vive na dúvida ou se você tem certeza. Mas, se você tem dúvidas, se você vive uma vida se perguntando: Senhor, será que o perigo? Será, Senhor, que se houver uma grande tribulação e eu estiver nela, eu irei permanecer fiel? Eu irei permanecer como nós cantamos? Será que eu serei reconhecido, marcado por transformação? Será que eu serei aprovado pelo fogo? E ainda assim encontrar-me diante de Deus aprovado como um filho amado? Se você tem dúvidas disso, se você tem dúvidas de onde você está em Cristo Jesus, eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Eu vou fazer uma oração por você. Espírito Santo de Deus, o Senhor que é o Consolador, a sua palavra, que ela é justa e fiel, fala que o Senhor viria nos convencer de toda a verdade, justiça, do juízo, do pecado. Se alguma coisa tem nos afastado, se o nosso coração não está firmado em Ti, isso nos afasta de quem o Senhor é. Se as minhas escolhas não têm resplandecido, Senhor, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que agora o Senhor venha ao meu encontro. Enquanto essa oração está sendo feita, Espírito Santo de Deus, me convença que eu fui salvo. Me convence, Espírito Santo de Deus, que Cristo já morreu, de que Ele já ressuscitou, e que se eu tinha dúvidas do meu batismo, Espírito Santo de Deus, eu te convido a batizar essas pessoas nas suas casas, dentro, Senhor Jesus amado, deste tempo que elas estão assistindo. Eu te convido, Espírito Santo de Deus, a levá-las a um arrependimento de uma vida totalmente longe do Senhor. Batiza elas com a sua morte,
Batiza elas naquela cruz do Calvário com todo o sangue vertido, sangue que nos purifica do pecado, sangue que nos limpa, sangue que nos lava. E agora, Espírito Santo de Deus, ressuscita elas na vida que há em Cristo Jesus, e que todo desejo de viver para si próprio, todo desejo de satisfazer a sua carne, seja agora lançado no abismo, e que eu possa ressuscitar e me erguer em Cristo Jesus como um filho de Deus amado, salvo, regenerado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por mim se entregou. Oh, Espírito Santo, eu quero amar e me ensinou. Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia, eu quero amar e me ensinou. Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia, eu quero amar e me teu Espírito Santo de Deus, batiza essas pessoas agora, batiza eles, que eles possam ser batizados pelo seu fogo, um fogo que queime com uma paixão pelo seu nome, Espírito Santo de Deus. E se você está nos ouvindo pela primeira vez, essa palavra tocou você, e você começou a pensar e falou: eu tenho vivido uma vida longe, eu tenho vivido uma vida distante de Deus, eu tenho tido Jesus como uma arca, mas eu nunca quis adentrar em quem Cristo é, eu nunca quis viver a minha vida de acordo com quem Ele é, mas eu sempre vivi de acordo com o que eu queria, com o que eu pensava, com o que eu sonhava, e eu andei longe de Ti, Deus. Eu andei afastado de quem o Senhor é, mas hoje, nessa manhã, eu quero voltar. Nessa manhã eu reconheço que a minha vida sem o Senhor é uma morte, e que eu tenho vivido dia após dia dando passos largos para minha sepultura. E eu tenho negado que as minhas obras têm me matado, mas a sua morte, Jesus, ela me traz vida de verdade. E essa manhã eu quero aceitar morrer em Cristo Jesus para realmente começar a ter uma vida nova, que eu quero ressuscitar em quem o Senhor é, eu quero ressuscitar numa vida eterna. Eu te convido agora a responder aí no chat. Fala assim: eu quero viver uma nova vida. Eu quero viver uma nova vida em Cristo Jesus. Enquanto você toma a sua decisão, eu quero te dizer que se você tomar essa decisão hoje, não existe mais condenação, não existe mais morte, não existe mais medo da morte, não existirá mais medo do futuro, porque o seu futuro é Cristo Jesus. A equipe da nossa igreja irá entrar em contato com você para te auxiliar nessa nova caminhada. Então, se você quiser tomar essa atitude, entra agora no chat e fala: eu quero viver uma nova vida. Eu vou te dar um tempo enquanto o louvor vai cantando para você se decidir, porque Cristo é uma escolha. Você quer entrar na arca que é Cristo Jesus, enquanto toda a terra está sendo consumida pela ira de Deus, você está salvo, você está liberto e protegido. Você quer entrar em quem Cristo Jesus é.
Nesse momento eu quero falar agora diretamente com você. Se você aceitou tomar uma decisão de reconhecer Cristo Jesus como seu Senhor, talvez você esteja olhando esse vídeo daqui a meses e você está se perguntando, mas esse cara nem está aí mais. Essa pessoa, mesmo que eu quisesse, ela não poderia me responder. Isso é um vídeo gravado. Isso só pode ser a minha imaginação, o meu medo que está me guiando. Eu quero te dizer que ainda que eu não pudesse te ouvir, Jesus Cristo, Ele está no céu, Ele é um intercessor e Ele está te ouvindo agora. Ele está ouvindo cada pensamento, Ele ouve cada palavra que você irá dizer daqui para frente. Se você estava pensando que a sua vida estava acabada, eu quero te dizer, em Cristo, a sua vida está apenas começando. E eu gostaria de fazer uma oração, e eu gostaria que você repetisse. E eu não quero, em nome de Jesus, eu oro antes, para que toda dúvida que está tentando te impedir, em nome de Jesus, agora vá embora. Essas dúvidas que começam a questionar se você deveria falar essas palavras, que vai embora agora, Espírito Santo de Deus. Você que convence, que toda dúvida agora vai embora. Que todo espírito de dúvida seja destruído agora em nome de Jesus. E você que está aí, eu gostaria de te convidar a repetir estas palavras comigo. Jesus Cristo, eu te aceito como o Senhor e o Salvador da minha vida. Eu reconheço o Senhor como a única forma de eu me achegar a Deus. Eu te reconheço como meu caminho, como toda a minha verdade e como a minha verdadeira vida. Te reconheço como meu caminho, como toda a minha verdade e como a verdadeira vida. Jesus, me aceita de novo na sua família. Jesus, me aceita de novo na sua família. Me aceita como um filho de Deus que estava longe, mas que hoje retorna à casa do Pai. Me aceita como um filho de Deus que estava longe, mas hoje retorna à casa do Pai. Em seu nome, Jesus, eu oro. Em seu nome, Jesus, eu oro. Amém. Amém. Bom, a gente gostaria de encerrar esse culto. Se caso você estiver entre essas pessoas que viram meses depois, nos procura. Entra nas redes sociais, procura a Igreja Domus. Estamos ali no Instagram, se caso você precisar entrar em contato. Mas se você está aí agora, não esquece de mandar no chat, para que nós possamos entrar em contato e te ajudar nessa nova caminhada com Cristo Jesus. Nós queremos te dizer que você é aceito na família de Deus, e nós, como família de Deus, queremos te receber de braços abertos. Nós teremos cultos todos os domingos a partir das 10 da manhã. Se você precisar de uma palavra de consolo, se você conhece alguém que precisa de uma palavra de Deus para a sua vida, manda esse link, chama ele para o próximo culto, convida ele para conhecer o Senhor da sua vida. E você deve estar pensando agora, mas e Elvis, e como é que vai ser daqui para frente se eu não conseguir contato? E se ninguém me ajudar? Cara, Cristo Jesus, Ele vai te mostrar, nem que seja por revelação de quem Ele é, através da palavra dEle, como você deve viver a vida que Ele planejou para você. Então tenha força, tenha fé, acredite, pois Cristo está contigo. Vamos encerrar este culto fazendo uma última oração
pedindo para Deus abençoar as nossas semanas, o nosso domingo, os nossos empregos, os nossos estudos, a nossa vida. Espírito Santo de Deus, nós já te agradecemos, porque tudo está em suas mãos. Nós te agradecemos por essa semana que está se iniciando. Nós te agradecemos por este domingo que nós ainda teremos para poder compartilhar com nossas famílias, amigos ou até mesmo sozinho dentro de casa, mas ainda assim contigo presente em todo tempo. Nós te agradecemos porque nós sabemos que nós seremos abençoados no nosso emprego. Nós sabemos que estamos sendo abençoados nas nossas escolas, faculdades, no nosso ciclo de amizade, dentro da nossa família. Nós sabemos que o Senhor já nos abençoou. E nós já te agradecemos com a certeza de que essa semana será incrível. Porque o mais incrível nós já estamos vivendo, que é uma amizade. Um tempo de... Senhor, um tempo de... Como eu posso falar, Pai? Um tempo de que nós vivemos contigo, Senhor. Nós estamos vivendo um relacionamento contigo. Isso é o mais incrível que poderia acontecer nessa terra, no céu ou em qualquer outro lugar. Tu és a nossa pedra de grande valor. Nós te amamos, honramos o seu nome.